Olá, sejam bem-vindos a essa aula que eu estava ansiosa para entregar para vocês, onde a gente vai falar mais sobre como criar um treinamento do zero, independente do tema, independente do que se ele for um treinamento técnico, se ele for um treinamento comportamental. Se você contar com o apoio de um expert no assunto, se você vai ter que, de fato, desbravar este mundo na internet, pesquisar sobre para construir, não importa qual é o seu contexto. O que eu vou te contar aqui é o jeito que eu faço, né? Não tem comprovação científica, não quer dizer que seja o melhor jeito, mas é o jeito que funciona para mim e é como eu construo boa parte das entregas que eu faço aqui para vocês e que vocês gostam tanto, tá? Então, como criar um treinamento do zero vai ser o tema dessa aula de hoje. Deixa eu só ver como é que eu passo aqui. Tá. Mas antes da gente falar sobre treinamento especificamente, a gente precisa falar sobre andragogia, tá? Aqui vai uma sugestão de estudo que vocês possam fazer. Que basicamente a andragogia é uma área exclusivamente voltada ao ensino de adultos, né? Então, assim como crianças e adolescentes apresentam necessidades distintas durante toda a fase de desenvolvimento dela lá, de estímulos, enfim, o público adulto também vai demandar uma ação e uma abordagem específica para que a gente possa aumentar essa absorção do aprendizado que a gente está querendo transmitir. Então, ensinar adultos, né, não é, a gente não vai fazer isso da mesma forma que a gente faz com crianças, tá? Porque a gente precisa usar métodos que são adequados para impulsionar esse aprendizado para eles. O ponto de diferenciação grande são os comportamentos e as motivações que formatam esse ensino que a gente quer fazer para a vida adulta, que se diferenciam muito daqueles que a gente utiliza para jovens e para crianças. Então, enquanto crianças precisam, por exemplo, de uma abordagem muito mais lúdica, os adultos vão precisar identificar a aplicabilidade daquelas coisas, o quanto o que eu estou querendo transmitir ajuda ele em algum aspecto da vida profissional, o quanto aquilo é aplicável dentro da vida dele, porque é isso que motiva ele a fixar mais o conteúdo que a gente está transmitindo. Então, aquele contexto, aquele tema que a gente está trabalhando precisa assimilar dentro da rotina pessoal, profissional desse adulto, tá? Além disso, a gente não pode, né, que é uma coisa que um fator que a gente não trabalha com crianças e adolescentes, a gente precisa considerar toda a experiência de vida desse adulto, né? Tudo que ele viveu antes e relacionar isso a algum conhecimento que a gente está querendo transmitir. Então, é bem importante que a gente utilize esse conceito também na andragogia, trazer exemplos, né? Coisas que ele já pode ter vivido, ou trazer isso à tona de alguma forma também aumenta bastante o percentual de aprendizagem desses adultos. Então, um tema aí que fica a dica para vocês se aprofundarem mais, para quem quer trabalhar com treinamento, é estudar mais sobre andragogia. Então, quais são os princípios da andragogia? O primeiro, a necessidade de conhecer, né, deixar claro os benefícios da aprendizagem, isso é um conceito que a gente como RH peca muito, porque a gente simplesmente quer enfiar aquele conhecimento goela abaixo, assim, e a gente não explica o porquê que isso é importante para a pessoa, o porquê que esse conteúdo vai ajudá-lo, tá? O autoconceito de aprendiz, né, promover a autonomia e o desenvolvimento autodirigido, não é aquela questão professor-aluno, né, é uma construção conjunta aí desse conhecimento junto com o adulto, valorizar a experiência anterior, as experiências como, que ele já teve como fonte de aprendizagem ou as experiências de outras pessoas, a prontidão para aprender, priorizar conteúdos que são de interesse imediato para aquele ouvinte. O quinto é a orientação para aprendizagem, focar na aplicação prática, sair da teoria, do blá blá blá, do conceitual para algo que ele possa sair aplicando naquele momento, e incentivar a motivação como sexto princípio da andragogia, tá? Outra questão importante que a gente precisa sempre considerar quando a gente for começar a montar um treinamento é a gente ter essa pirâmide de William Glasser como
um guia, tá? Um guia, basicamente, que é onde ele dividiu como as experiências de ensino e o quanto a gente consegue aprender com elas. Então, quando a gente lê alguma coisa, quando a gente lê algum artigo, lê um livro, a gente, 10%, a gente aprende 10%, né, quando a gente lê. 20% quando a gente escuta. Então, se eu estou ouvindo um podcast, por exemplo, a tendência é que eu grave mais o conteúdo do que eu estou ouvindo comparado ao que eu estou lendo. 30% é o percentual de aprendizagem quando a gente observa algo. Então, estou vendo alguém fazendo isso para que eu possa fazer da mesma forma. Aumenta para 50% quando a gente está vendo e ouvindo. Então, um treinamento que tem estímulo visual e auditivo é 50% o nosso percentual de aprendizagem. Aumenta para 70% quando a gente pega aquele tema e discute com outras pessoas, quando a gente conversa, quando a gente pergunta, quando a gente repete, relata, numera, recorda, debate, define, enfim. E aí entra a importância de que esses treinamentos, tudo que a gente for criar, não se tornem um monólogo, tá? Isso até está nas dicas finais lá que eu entrego para vocês. E aí a importância da gente estar utilizando estratégias como dinâmicas de grupo para que haja esse espaço para discussão, tá? 80% é o percentual de aprendizagem quando a gente faz, basicamente a gente escreve, interpreta, traduz, expressa, coloca em ação, né? Coloca em prática aquele conhecimento que a gente recebeu. E 95% quando a gente ensina as outras pessoas, quando eu transmito algo que eu sei de forma estruturada, né, elaborada, quando eu ilustro isso para outras pessoas. Então, essa pirâmide é importante que a gente tenha ela sempre em mente para que a gente possa variar a oferta desse conteúdo, mas também não esperar que toda uma transformação aconteça porque eu, por exemplo, mandei ele ler um livro ou porque eu mandei ele ouvir um podcast, né? Então, é importante a gente ter isso aqui em mente. Sobre o envolvimento no processo de conhecimento, né? Aqui é mais um lembrete de que quanto a gente precisa, de fato, valorizar as experiências anteriores dessas pessoas, tá? Isso para a gente conseguir impedir os bloqueios que acabam se criando no sentido de, isso aqui eu já vi, isso aqui é bobagem, isso aqui não funciona, e promover essa troca, tá? Essa troca que é tão importante, que sempre vão levar a contextos diferentes, interessantes, e eles vão se sentir mais estimulados, tá? Como montar um treinamento corporativo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é mapear as necessidades da organização. Aqui é entender basicamente o propósito, é o primeiro passo para a gente conseguir criar isso, né? Identificar quais são as carências, por exemplo, eu tenho um tema tal, ou eu não sei, aqui é muito mais no sentido assim, eu não sei que tema construir, eu não sei que tema abordar, eu não sei do que falar. Tem uma aula aqui falando sobre como criar seu plano de treinamento, né? Que é anterior a essa. Mas se você tiver pulado essa etapa, esse é o momento de você estar olhando para essa necessidade de fato, tá? Qual a principal necessidade da empresa hoje? Que problemas a gente tem nesse setor? Quais as mudanças necessárias? A melhor data para esse treinamento? E aqui, se a gente tiver um tema definido, por exemplo, preciso treinar a liderança. A gente precisa aprofundar um pouco mais esse tema também, se fazer essas perguntas para que a gente chegue na temática correta do treinamento. Porque liderança é algo muito amplo, mas é liderança do quê? É feedback? É relacionamento? Sei lá, gestão de pessoas? É desenvolvimento? É uma liderança centralizadora? Qual é o problema dessa liderança? Então, se fazer essas perguntas é bastante importante. E essa etapa se torna ainda mais importante se você é uma consultora que está oferecendo um treinamento para uma empresa e precisa fazer o briefing, né? Eu vou explicar depois o que é o modelo de briefing lá, mas que toda consultoria deveria utilizar, no sentido de que mesmo que você tenha um treinamento pronto, com matemática já definida e o material todo construído, você vai ter que passar por essa etapa de
mapear as necessidades da organização, de fazer o briefing, para que você consiga adaptar aquele conteúdo de fato, à necessidade da empresa, tá? Isso aqui também é uma das etapas do briefing, que é conhecer seus funcionários, né? Não custa lembrar que um treinamento, assim como toda forma de comunicação, ele só não existe só de um lado, ou ele vai ser um monólogo, né? Essa mensagem, ela precisa ser compreendida, né? Por quem está emitindo e principalmente por quem está recebendo. Então, a forma com que a gente vai se comunicar, né, vai aproximar ou distanciar as pessoas do que a gente está querendo, a mensagem que a gente está querendo transmitir. Então, aqui, basicamente, você está montando esse treinamento é para quem? Que nível de escolaridade essas pessoas têm, né? O quanto elas participam de treinamento? Eu estou falando com pessoas que são analfabetas, eu estou falando com pessoas que têm mestrado, né? O estilo da comunicação, a forma com que a gente vai trazer esse conteúdo muda de acordo com o perfil desses funcionários. É importante que a gente, então, saiba quem são eles e que perfil eles têm, tá? Aqui entra o formato, né? O momento de você definir o formato desse treinamento. O que você está criando aqui vai ter um formato presencial, vai ter um formato online. A gente sabe que com a pandemia, né? O formato digital explodiu e pesquisas indicam que 83% das empresas pretendem continuar utilizando as plataformas digitais para oferecer estes treinamentos. Então, se a ideia é que a transmissão, enfim, que o formato desse treinamento seja online, as estratégias que você vai estar utilizando são diferentes de um treinamento presencial, né? Um treinamento presencial te dá uma possibilidade muito maior de você estar oferecendo dinâmicas em grupo, por exemplo, né? O que um formato online não te permite tanto, a não ser que você tenha aí uma excelente ferramenta para direcionar as pessoas para outra sala ou coisas extremamente complexas. Normalmente não é a realidade, e aí as dinâmicas que você consegue promover acabam sendo muito as individuais, tá? Então é importante você definir o formato desse treinamento. As 3 etapas, então, do treinamento corporativo. É você, beleza, já tem um tema lá, já sei quem é o meu público, já sei em que formato vai ser, então, aí você vai ter que planejar a introdução, né? A abertura desse treinamento é extremamente estratégica, isso porque ela pode ser determinante para que o público se sinta atraído pelo conteúdo, pelo palestrante, tá? Então, esse é o momento de você conectar, de você chamar a atenção, de você conseguir conquistar a atenção das pessoas, tá? Então, a abertura é um momento muito importante. Então, algumas regras básicas, né? Se colocar de igual para igual com as outras pessoas. Eu sei que você pode estar ali responsável por transmitir, mas cuidado para não parecer arrogante, né? Ou para não causar esse desconforto, esse distanciamento no seu público. Fazer um overview também do conteúdo do treinamento, que é basicamente o que é explicar tudo que vocês vão ver ao longo desse dia, ao longo desse momento de treinamento, tá? Passar as regras gerais do evento, né? Pode sair, pode tomar café, pode ir no banheiro, vai ter pausa, não vai ter pausa, né? Qual é a programação? Contar alguma história envolvente, pode ser da sua própria vida, pode ser de como surgiu a ideia desse evento, pode ser de algum problema que as pessoas enfrentam e que se conecte com alguma realidade que elas têm, e propor reflexões por meio de perguntas provocativas. Não é hora de você sair rasgando conteúdo nesse momento, é hora de você estabelecer conexão. Então, o início do treinamento sempre precisa ser ou você trazer a problemática, ou você contar uma história. Você tem que criar essa conexão com este ouvinte, tá? Deixa eu só... Voltando aqui, então, depois de pequenos ajustes no computador. Falei, então, sobre a introdução, né, e a importância da gente, nesse conteúdo, sempre planejar estratégias de conexão para a gente conquistar esse público que está ali nos ouvindo. Então, não é hora de você sair jorrando conteúdo
logo de cara, tá? Tem que começar de forma leve, e aí aos poucos a gente vai crescendo essa curva de conteúdo, junto com esse público, tá? E aí a gente vai para a parte do desenvolvimento, né? Então, depois de fazer uma introdução que prenda a atenção do seu público, a gente vai partir para o desenvolvimento desse conteúdo, que é a parte central do treinamento. Né? Então, aqui a gente provavelmente vai apresentar dados, estatísticas, informações mais técnicas, é o momento que a gente começa a ensinar algo de fato, tá? Mas isso não quer dizer que essa etapa tem que ser sem graça. A dica é a gente criar artifícios que sejam dinâmicos e envolventes para promover uma maior interação, né? Uma maior conexão do público com esse conteúdo, tá? Então, nada de fazer monólogo, estimula bastante a participação, né? Fazendo perguntas ou promovendo momentos em que você vá permitir a participação dos colaboradores naquele contexto, tá? Isso, traduzindo para o digital, acaba sendo a utilização do chat em tempo real nas plataformas ajuda bastante, tá? Depois disso, então, desenvolvido todo o conteúdo, que eu já vou explicar lá depois como eu faço na prática, vem a conclusão, que é a gente fazer a amarração, de fato, ligar todas essas pontas, né? Tudo que a gente conversou e chegar a uma conclusão, né? Para que isso engaje as pessoas a sair e agir de alguma forma, mudar o comportamento, enfim, sair com aquele conhecimento, tá? Porque um treinamento na prática ele não acaba na hora que termina, tá? Então, você pode, depois de fazer a conclusão, encerrar o desenvolvimento, que é a parte mais técnica de transmissão de conhecimento, apresentar um cronograma dos próximos treinamentos, isso mostra a organização da tua parte, mostra que aquilo não é uma iniciativa isolada. Você pode fomentar a troca de ideias nos canais da empresa, né? Criar um fórum de discussão em relação àquilo. Pedir um feedback dos participantes no período logo após o treinamento. Isso pode ser através de um formulário, alguma avaliação de reação, de conhecimento, para mensurar os principais pontos do evento, tá? Como elaborar esse desenvolvimento do conteúdo, então, que eu acredito que seja aí uma das dúvidas que vocês tenham, tá? A primeira questão é do que a gente está falando aqui no desenvolvimento do conteúdo. A gente está falando de um treinamento de um produto, um treinamento técnico, e aqui o ideal é normalmente a gente conta com o apoio de um expert da área para estar desenvolvendo. Então, por exemplo, se vocês forem olhar as aulas que estão lá no módulo de onboarding, vocês vão ver que tem um treinamento super técnico lá sobre instalação de internet. Eu criei aquele treinamento todo, mas não foi da minha cabeça, porque eu não entendo coisa nenhuma disso. Né? A minha responsabilidade como RH foi estruturar uma didática para aquele treinamento, mas o conhecimento todo estava na cabeça do expert. Então, um treinamento de produto, um treinamento técnico, normalmente esse desenvolvimento vai acontecer junto com uma pessoa que tenha muito conhecimento sobre esse tema, ou talvez essa pessoa seja você, de acordo com o que você está querendo transmitir. E aí, normalmente, vai para a nossa maior demanda como RH, que são os treinamentos comportamentais para as pessoas, tá? Então, é importante que você saiba do que a gente está falando, é um treinamento técnico ou um comportamental, tá? Depois disso, você tem que ficar muito atento ao tempo que você tem disponível. Você tem quanto tempo para fazer esse treinamento? Você tem 1 hora, você tem 2 horas, você tem 4 horas. Aqui pode ser uma grande dificuldade que você tenha, tá? Eu não sei, por exemplo, quanto tempo vai levar. Eu sou inexperiente ainda, não faço ideia de quanto tempo vai durar. Mas na prática, tá? O ideal, né? É que esse treinamento, para aprender atenção, não leve muito mais do que 1 hora, que você faça uma sequência, a não ser que seja um tema muito denso. Por exemplo, você vai aplicar um treinamento sobre feedback, talvez 1 hora, 2 horas seja suficiente. Agora você vai explicar um treinamento completo sobre o primeiro nível de liderança, né? Aí você vai precisar de pelo menos umas 4 horas, tá? Esse tempo disponível talvez não fique claro, mas às vezes, se você é consultora,
o cliente mesmo já te passa quanto tempo tem disponível. Se você trabalha numa empresa, você sabe ali quanto tempo é o máximo que o pessoal consegue liberar os colaboradores para participar, tá? Ou se for algum tema mais complexo, que você sabe que precisa aprofundar mais, que vai envolver dinâmica, aí você acaba dedicando um pouco mais de tempo. O ideal é que não passe de 3 horas, no máximo 4, tá? Por turno. E aí você vai criar o plano de aula, tá? O que é o plano de aula? É você dividir o tema desse treinamento para você facilitar a visão da sequência lógica de conteúdos que você vai construir para atingir aquele objetivo maior, tá? Então, você tem que fazer uma análise da sequência para ver se essa sequência de conteúdo que você está... Tipo, vou falar sobre comunicação, tá? Mas o que eu vou trazer dentro de comunicação? Né? A comunicação verbal, a comunicação não verbal, vou falar sobre comunicação não violenta, vou falar blá, 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 blá. Tudo isso, todos esses tópicos de conteúdo que eu estou colocando ali, eles traduzem, no final disso, isso atinge o objetivo maior do treinamento que eu quero transmitir, que isso é o mais importante, porque a gente precisa filtrar muito o primeiro intuito é a gente querer trazer muito conteúdo e muitos temas diferentes, né? E isso acaba gerando mais confusão do que entendimento. Então, o desafio aqui sempre vai ser filtrar o conteúdo que você vai trazer para que isso construa o objetivo geral, mas não gere uma confusão, tá? A dinâmica do conteúdo, tá? Cada tópico pode ser trabalhado de uma forma ou de um método, que é a gente trazer uma variação na oferta de estímulo desse conteúdo, né? Você pode trabalhar um desses tópicos falando sobre o assunto, o outro você pode promover um exercício. A variação desse método é muito importante para que o treinamento não fique muito cansativo. É só fala, e a pessoa está lá recebendo. Então, sobre tal tema, talvez você fale um pouco mais, no outro você pode introduzir um pouquinho, mas promover um exercício de reflexão, o outro você pode propor para que eles construam juntos, você pode promover um debate, tá? Tudo isso para que seja mais proveitoso para ele, para essa participação dele, tá? Então, definir os recursos que você vai abordar para cada tópico também. Então, você vai utilizar um material expresso, você vai usar um texto de apoio, você vai usar um vídeo, você vai usar um áudio, você vai usar uma dinâmica, o que você vai utilizar para estar trabalhando aquele tópico? É importante que você já idealize isso, tá? Então, se você definiu que tem 4 horas para fazer o treinamento todo, precisa prever quanto tempo vai durar também cada trabalho do tópico do programa. Essa dinâmica aqui, eu vou deixar eles 15 minutos fazendo isso, 20 minutos fazendo aquilo, esse tempo aqui eu vou dedicar tanto tempo falando, esse vídeo aqui tem tanto tempo, para você dar um dinamismo maior nesse conteúdo, tá? Fique atento à sequência, isso aqui é uma questão bem importante, a gente já vai ver na prática, tá? No momento que a gente divide o nosso conteúdo em tópicos, a gente precisa tornar esses... é como se fosse assim, uma escadinha, né? A gente vai construindo, vai colocando um tijolinho em cima, não uma escadinha, né? Uma construção. A gente vai colocando tijolinho em cima de um tijolinho e aquilo vai construindo uma informação e um conhecimento na cabeça da pessoa. Eu não posso, na minha sequência de conteúdo, falar de um negócio aqui, aí eu vou para lá, eu volto para cá, e daí eu volto aqui, aí eu estou falando do negócio que eu estava falando lá no início, e eu volto de novo. Isso cria uma confusão mental, onde ele não consegue fechar um raciocínio. Então, você tem que ser muito crítica nesse sentido, se colocar muito na posição, porque talvez aquele amontoado de conteúdo ali disperso faça sentido para você. Mas o ideal sempre que seja uma linha de construção, né? Porque normalmente as pessoas não vão conseguir conectar uma coisa com a outra e gerar um insight em relação a isso, tá? Então, criar uma lógica. Olha, primeiro eu falo sobre o que é comunicação, aí depois eu vou falar quais são os tipos de comunicação, aonde se aplica cada um desses tipos, aí depois disso eu vou falar
sobre os principais erros da comunicação, sobre como lidar com esses erros, né? Como adaptar a comunicação a cada perfil. Isso vai construindo uma lógica que vai tijolinho em cima de tijolinho, construindo o objetivo geral do treinamento, tá? Então, tem que ter fluidez entre os tópicos, tem que atingir o objetivo principal, tem que ser racional, tem que conectar uma coisa com a outra, não pode ir e voltar no mesmo tema sem finalizar ele, né? Se finaliza, mas ele tem que conectar com o tema anterior. Então, isso é muito importante, ficar atento a essa sequência de conteúdo para que ela tenha lógica para o seu ouvinte, tá? Para fazer a gestão de tempo do seu treinamento, tá? Quais são as dicas que eu dou, tá? Você tem que definir, criar um método de treinamento onde tenha algum assunto que não seja tão importante assim que você possa pular, no sentido, sentiu que vai faltar tempo. Então, essa parte aqui eu pulo sem comprometer o resultado do treinamento, e você tem que ter uma parte também que adicional. Então, beleza, acabei muito rápido, muito antes do tempo, vou adicionar esse tema aqui, essa pauta ou esse exercício, para que você tenha esse recurso de estar lidando com o tempo disponível, porque no início a gente não tem toda essa experiência de fato, de saber mensurar com exatidão quanto tempo a gente vai levar para ministrar aquele treinamento, tá? Então, aqui eu tenho algumas dicas em relação a isso. Você tem que planejar também o material do treinamento que é fornecido para esses participantes. Se vai ser apostila, se vai ser material impresso, PPT impresso, tá? O ideal é que você entregue uma agenda com tópicos detalhados sobre o que vai ser abordado naquele dia, para já deixar claro o caminho que vai ser percorrido, tá? Você pode entregar os slides já impressos, tá? Sim ou não, é uma opção sua. Tem gente que gosta porque as pessoas já vão anotando, tem gente que não gosta porque antecipa conteúdo, tá? Mas aí é uma opção, tá? O ideal é que você entregue alguma coisa ali para que eles possam ir anotando e acompanhando o conteúdo de alguma forma, e você tem que planejar também o que você vai entregar, tá? A utilização de vitalizadores aqui é muito mais no sentido do presencial, mas óbvio que para o online conta também, né? Que é você estar gerando algum movimento nesse pessoal para que eles não fiquem com sono, tá? Então, você pode... os vitalizadores, por exemplo, você tem que só tomar cuidado para não infantilizar muito, tipo, espreguiçar, bater palminha, né? Pode parecer uma coisa muito boba, né? Mas se o participante está sonolento, boa parte desse comportamento é um reflexo do ritmo do treinamento. Talvez você não tenha conseguido colocar o dinamismo necessário no que você está querendo transmitir, tá? Então, colocar uma pausa para o café, retorno de intervalo, dar um tempinho para o banheiro, promover algum movimento ali, onde a pessoa consiga se movimentar, sair da cadeira, fazer alguma coisa, para ela não ficar com sono é importante. Então, você tem que também pensar em que momento você vai utilizar esses vitalizadores do treinamento, tá? Sobre a apresentação, cuide do design da apresentação, isso é muito importante, a primeira imagem que você transmite, tá? Depois da sua, é óbvio, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande para que o design do PowerPoint seja bonito, chame a atenção, seja algo que transmita uma autoridade, né? Que seja profissional, tá? Quando ele não é bem feito, aumenta muito a chance de perder a atenção dos participantes, criar distração, passar uma imagem de falta de profissionalismo. Então, mas quando ele é bem feito, feito com qualidade, o layout da apresentação ajuda muito a reforçar pontos importantes do conteúdo, auxilia a explicar o que está sendo apresentado, a reforçar, a fixar algumas coisas, engajar também, e aumenta muito a eficiência do treinamento, tá? Então, uma boa apresentação contém os seguintes elementos: padronização de fonte, de tamanho de fonte, de cor, de tipo de imagem e de outras mídias, não pode ser um slide de cada jeito, cada slide de um tamanho, uma coisa esquisita, tá? Tem que ter uma fonte de qualidade, bom tamanho para leitura à distância e um formato legível. Tem que ter um layout limpo e organizado, sem muitos elementos para não causar distrações. Cores também, evitar opções muito claras ou muito escuras. Os escuros, fujam deles,
para treinamento, tá? É sempre ideal que tenha fundo claro, porque eles cansam muito a visão do participante, dificultam a leitura. E tem que ter imagens e vídeos, tem que lançar a mão desses recursos visuais de alta qualidade, tá? Não enfiar qualquer imagem que fique lá toda craquelada, porque ela tem uma resolução baixa, ou que tem um logo enorme de Free Pick na frente, tá? Aqui eu vou falar uma coisa que não vai muito ao encontro do que eu faço, porque vocês sabem que todos os meus slides, eles têm muito texto. Mas por que eu faço assim? Porque eu prefiro que tenha muito mais texto e vocês consigam limpar do que ter de menos e vocês não entenderem de onde veio aquela informação. Então, eu sempre coloco muito texto porque eu projeto esses slides pensando em eles serem um recurso de estudo para vocês, tá? Então, por exemplo, o treinamento de feedback e tal, tem muita informação lá, né? Mas é porque vocês precisam estudar isso para conseguir transmitir oralmente, né? Para quem vocês forem dar esse treinamento. A versão que vocês forem apresentar, vocês podem dar uma limpada e tirar bastante da informação. E manter, talvez, essa versão mais completa, com mais texto para entrega, né? Para você fazer a entrega de um material onde eles possam estar consultando depois. Então, os meus slides, eles têm muito texto com esse objetivo, para que seja uma fonte de consulta para vocês, né? E de preparação para estar transmitindo aquele conhecimento. Mas o ideal é mesmo que não tenha tanto texto assim, tá? Construir módulos de conteúdo também é muito importante. Vocês podem observar nos meus treinamentos que não é tudo uma sequência única que não tem fim. Tem sempre alguns slides de título que dizem, olha, agora vamos falar disso, agora vamos falar de tal coisa, que é basicamente os tópicos que a gente mapeou lá atrás, eles vão se transformar em módulos de conteúdo que tem esses títulos. Para quê? Para que não pareça, meu Deus, isso não tem mais fim. Não, a gente começou e encerrou um assunto, começou e encerrou um assunto, começou e encerrou um assunto, mas tudo isso está construindo o objetivo geral do treinamento, tá? Adotar vídeos no treinamento em PowerPoint é bem importante também para você dar uma descansada, para você dar utilizar de outros recursos que não sejam só a sua fala, a sua imagem, tá? Para conectar também com essas pessoas, porque pode ser que você esteja utilizando um vídeo lá de um filme que eles conheçam e tudo mais, tá? E construir apresentações responsivas, né? Que você possa estar transformando depois também em um e-learning, que é basicamente, né, subir isso numa plataforma de treinamentos online para que eles possam estar acessando este conteúdo, tá? Quais são as minhas dicas de ouro, então, antes da gente partir para a prática, eu vou mostrar como eu faço. Faça um briefing, principalmente se você for consultora. Eu vou deixar aqui, ó, um modelinho de briefing, tá? Para você estar utilizando com os seus clientes. Então, eu sempre falo, para quem é consultor, você já tem que ter os temas prontos, né? Do que você tem para oferecer em termos de treinamento. Mas esse briefing ele é sempre importante para você conhecer o público, que problemas essa empresa está enfrentando, como você pode adaptar esse conteúdo a essa necessidade, tá? Aqui tem as dicas, então, de um bom planejamento e o modelo de briefing de treinamento está nos anexos aqui embaixo, tá? Criar estratégias para falta ou sobra de tempo, que é o que eu falei, adicionar um módulo de conteúdo ali que não seja tão necessário para você estar pulando se faltar tempo, né? Passar por cima desse conteúdo sem entrar nele, se tiver faltando tempo, ou então lançar mão de um conteúdo adicional ali que vocês utilize, né? Caso você fique nervosa e passe o treinamento muito rápido, ou utilizar de dinâmicas e exercícios que você pode estar aplicando para fazer essa gestão de tempo aí do treinamento. Incluir dinâmicas para gerar movimento nos participantes, isso inclui lá os vitalizadores, né? Gerar movimento. Isso inclui também o conceito da andragogia lá, que é do construir junto, que é valorizar a experiência anterior, que é gerar esse movimento, essa conexão, de não ser um monólogo, que é a próxima dica ali. Assinar o Microsoft 365 para facilitar a sua vida e o design da sua apresentação, e eu vou mostrar já o porquê, e utilizar a metodologia do porquê, como e o que do Simon Sinek, se você para te ajudar a estruturar
esse conteúdo que você for transmitir, que ela basicamente te diz, para começar, dizendo... isso você pode fazer já na introdução, por que vocês estão ali, por que esse treinamento é importante, por que esse conteúdo é relevante, depois explicar como, né, ele se aplica na prática, como ele pode ser feito, e depois traduzir isso em ações práticas para eles utilizarem no dia a dia, tá? Isso é um modelo de comunicação que funciona muito bem para treinamento, para gerar conexão e também ação nas pessoas, tá? Como eu faço? Vamos lá.